Boa noite, meus irmãos. Nós vamos dar aqui continuidade à nossa reflexão do livro de João. E hoje nós vamos falar um pouco no capítulo 2. Capítulo 2 é um capítulo pequeno, de poucos versículos, de 25 versículos e de fácil entendimento. A própria palavra ela já esclarece o entendimento. Bem, vamos lá. João capítulo 2. Então, no terceiro dia, ou ao terceiro dia, isso é a continuidade do capítulo 1. Os eventos que são narrados no final do capítulo 1 é o encontro de Jesus com Filipe e Nataniel, onde Jesus ele convida pelo menos Filipe para segui-lo. E Natanael se junta, apesar das desconfianças, Natanael se junta também e entende que Jesus realmente era o Filho de Deus, o Rei de Israel, esperado, Messias. Então, no primeiro versículo do capítulo 2 diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. E ressalta que a mãe de Jesus estava ali. Então, Caná da Galileia é uma cidade próxima também a Nazaré, né? E óbvio que a Galileia, o foco da Galileia ali era o lago da Galileia, e as cidades elas se amontoavam ao redor do lago da Galileia. O próprio Jesus ele tem o seu ministério baseado na Galileia e especificamente ali em Cafarnaum, onde supõe-se que ele tinha uma base, uma casa, em que ele poderia fazer uso dela para atender suas necessidades. Mas houve esse casamento em Caná da Galileia. A Bíblia também não traz nenhuma informação maior a respeito do que qual foi a origem desse convite, se o convite foi feito para a mãe dele e estendido a Jesus posteriormente. Mas o texto, no versículo 2, diz que Jesus e seus discípulos também foram convidados. Então, eles também faziam parte desse casamento como convidados. No versículo 3, o texto diz: Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. O vinho, óbvio que em toda festa, se não tem bebida, se não tem comida, e nesse caso aqui não tem a bebida, que alegra os convidados, é o vinho. Aqui nós supomos que esse vinho não é um vinho fermentado, é um vinho mais como um suco de uva. E assim, a primeira percepção aqui, é o fim da provisão, é o fim daquilo que animava a festa, óbvio, a comida também, mas o vinho também era uma motivação da festa. As pessoas nas festas efetivamente desfrutam daquilo que é oferecido na festa. E simplesmente, de uma hora para outra, não se sabe aqui quanto tempo ainda havia restante da festa. A festa dos judeus, de casamento dos judeus, ela demorava cerca de 7 dias, era algo bem extenso. A Bíblia também não entra em detalhes aqui, informando qual era o tempo que restava, né? Mas subentende-se que havia ainda um tempo de festa razoável para que chegasse a essa questão de não ter mais vinho, essa preocupação por não ter mais vinho. Óbvio que a gente entende que havia certa proximidade, né? Senão não teria sido convidado, pelo menos da mãe de Jesus, e essa informação de não ter mais vinho não foi ocultado dela, mesmo ela sendo alguém ali
aparentemente convidada. E ela, a primeira ação dela é procurar o filho, procurar Jesus e relatar o evento. É interessante que, assim, se a gente fizer um paralelo com o Egito, com a fome que houve no Egito nos tempos de José, quando era o governador do Egito, as pessoas também chegaram, se aproximaram do faraó e disseram: não tem mais comida. Obviamente também não tem mais vinho. Ou seja, não tem comida mais bebida no Egito. A fome se estendeu pelo mundo inteiro naquelas épocas. E interessante também que no versículo 5, sua mãe, ou seja, a mãe de Jesus, Maria, disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Da mesma forma também foi dito para as pessoas no Egito, e é um paralelo com José, ou seja, tudo que José falasse, dissesse, argumentasse, determinasse, deveria ser feito como ele assim mandasse. Então, da mesma forma que havia necessidades no Egito a serem sanadas, a resposta foi: façam tudo que José mandar fazer. Aqui faltou o vinho e a resposta foi: façam tudo que Jesus mandar fazer. Jesus é a resposta para as faltas, para as necessidades, e também não apenas a questão material, mas a necessidade como um todo, né? A necessidade intangível e a necessidade tangível. O vinho também tem a ver com alegria, as pessoas se alegravam quando bebiam vinho, e talvez falte vinho na vida das pessoas hoje em dia, não a bebida vinho, mas falta alegria, falta paz, falta a viver com aquele espírito pacificado em meio às tensões da vida. Eu acredito que Jesus também, podemos traçar esse paralelo aqui, Jesus também oferece a paz e a alegria restabelecidas na vida das pessoas. No versículo 4, Jesus dá uma resposta um pouco meio aparentemente grosseira, e Jesus disse assim: mulher, em que essa preocupação tem a ver comigo? Jesus pergunta para a mãe: ainda não é chegada a minha hora. Mais à frente nós vamos ver que esse sinal que Jesus vai fazer, transformando a água em vinho, ele principia os sinais de Jesus, né? Podemos entender que os sinais são iniciados aqui nessa festa de casamento. E interessante, Jesus não chama nem mãe, né? Chama mulher. E fala que não é chegada a hora dele, ou seja, Jesus sabia muito bem qual era a sua missão e sabia qual era a sua principal tarefa. Como Messias, como enviado de Deus, né? Muitos até cogitam: Jesus não sabia que era o Filho de Deus. Eu não acredito nisso, ele sabia, e ele tinha consciência daquilo que ele tinha sido enviado. E seja como for, depois do batismo, o Espírito Santo vem sobre ele, como foi no capítulo 1, e o Espírito Santo com certeza esclarece, ou se não havia discernimento, a partir daquele momento o discernimento foi dado a ele de quem ele era. No versículo 6, diz assim: estavam ali seis jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Então aqui fala de uma medida mais atrelada àqueles tempos bíblicos, metretas, e alguns dizem que essa metreta seria cerca de 40 litros. Então, 2 ou 3 metretas que aqueles 6 jarros acolheriam, dariam em torno de 120 litros, né? De 80 a 120 litros. E Jesus, no versículo 7, diz assim: de Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a borda.
Então lhes disse: Tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Então, apesar daquele pedido meio diferente de Jesus, os servos prontamente ouviram, né, atenderam inclusive o conselho da mãe de Jesus, fazer tudo que ele disser, independente de vocês entenderem ou não o sentido, o significado, acharem lógica naquilo, façam independente do entendimento de vocês. Havia também, naquela época, o vinho ele era fervido e a água evaporava e ficava apenas aquela borra, vamos chamar assim, aquela massa de vinho, como se fosse um pó, algo que se ao misturar com água, se restabeleceria as suas condições próximas ao original. Então havia esse costume também, dizem alguns historiadores, de que o vinho era fervido até ficar essa massa, né, a água evaporar, e quando se queria restabelecer, óbvio que a durabilidade dele aumentava, né, óbvio, e quando se queria restabelecer, se jogava água. Talvez esse pensamento pode ter passado aí pela mente dos servos. Mas Jesus manda os servos levarem aquela prova daquela água transformada em vinho ao mestre-sala, a pessoa que estava coordenando a festa e o banquete. No versículo 9 diz assim: Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo. Então o mestre-sala ficou sem entender e perguntou no versículo 10. Ele disse: Todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Se a gente for, de certa forma, espiritualizar também, Jesus sempre guarda o melhor. Quando a gente acha que as coisas já chegaram ao seu limite de benefícios, Deus sempre nos surpreende com algo maior, sempre algo mais, algo melhor.